Boa noite. Pode começar, Adriana. Estamos já ao vivo. Boa noite a todos. Daremos início ao segundo dia da terceira edição do Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetividade ENDIS, em transmissão simultânea pelos canais do ENDIS, UFP-TV e NEPAD, no YouTube. A equipe ENDIS agradece a presença dos 400 participantes de todas as regiões do Brasil e de países como Portugal e Espanha. O ENDIS é promovido pela Universidade Federal do Piauí, UFP, através do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Estratégias da Comunicação NEPEC, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação PPG-Com, do Centro de Ciências da Educação CCE, em parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso NEPAD, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras PPGEL, do Centro de Ciências Humanas e Letras CCHL. O ENDIS, que neste ano está na sua versão virtual, já se consagra como um evento nacional de relevante importância para a pesquisa científica no Brasil, estimulando debates entre estudantes, professores e profissionais das áreas de comunicação, letras, filosofia, história, antropologia, sociologia e áreas afins, com ênfase nos estudos sobre discurso, identidade e subjetividade e suas interconexões e interface, proporcionando o intercâmbio entre as pesquisas desenvolvidas pelo núcleo NEPEC e NEPAD, e estudiosos e pesquisadores de outras instituições. Estendemos nossa gratidão aos apoiadores do evento, Centro de Ciência da Educação à Distância, SEAD, UFP, Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, PAFO, UFP, e a Universidade Estadual do Piauí, UESP. Vamos agora iniciar a palestra Limites do Humor, o funcionamento discursivo da polêmica. Vamos convidar para a nossa tela o mediador professor Dr. João Bem-vindo da UFP e o palestrante da noite, o professor Dr. Alan Lobo, e os nossos intérpretes da UFP, Crislane Moraes e Heron Silva. Graduado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, o professor Dr. Alan Lobo realizou o mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, sob orientação do professor Ciro Ponsete, durante o doutorado realizado um período de estudos em Paris-Sorbonne, supervisionado pelo professor Dominique Mongernoux. Atualmente é professor assistente da Universidade Estadual do Piauí, UESP, onde desenvolve o projeto de pesquisa em torno do funcionamento do discurso humorístico em mídias, pensando a composição de um arquivo oitocentista em jornais do Brasil. Seja bem-vindo, professor, e uma ótima palestra a todos. Ok. Boa noite, então, professor Alan. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. A cerimonialista apresentou muito bem nosso querido professor Alan Lobo, que já é um parceiro de outros eventos, de outros momentos. Já esteve ministrando curso aqui na Universidade Federal do Piauí, está aqui pertinho de nós em Piripiri, apesar de ter vindo da Bahia, torcedor do Bahia Futebol Clube, né? E tem um grande amigo chamado Luke. Esquecemos de dizer esse pequeno detalhe na apresentação. O Luke é um amigo, o cachorro do Alan, e tem inclusive uma rede social, não é isso, Alan? Boa noite, gente. Boa noite, Cris. Boa noite, João. Boa noite a todos, né, que aqui estão nesse momento, compartilhando à distância, porém presentes, né, dessa interlocução, desse diálogo no evento, né, que é o ENDIS, que não se furtou a persistir e existir, apesar dos pesares. Sim, sou torcedor do Bahia, né, no momento está tenso, né, seja pela saudade de não estar presente, né, ir ao estádio, por exemplo, algo que eu gosto muito de fazer, né, à distância, seja pela questão do futebol, que nem se tivesse a possibilidade de ir na Fonte Nova, eu iria, né? Não podemos, né, dar esse luxo de ir para eventos com aglomeração. Diria nem ir para nenhum tipo de evento, mas ok. E Luke, ele eventualmente tem aparecido nas minhas aulas, né? Nas aulas à distância. Hoje ele está aqui quietinho, né? Já peço um perdão antecipado se porventura ele se manifestar, né? Porque diante das circunstâncias, eu acho que é a única oportunidade que tem, né, de Luke ou qualquer outro, né, animal
amigo aparecer numa situação como essa, né? Num evento presencial, isso não ocorreria de fato. Muito bem, espera só os amigos dele começarem a falar com ele aí, interagir, que ele já responde aí pertinho de ti. É bem por aí. Então, professor Alan teve hoje de manhã conosco, no mini curso também. Então, professor Alan, você tem uma hora para fazer a sua explanação, em torno de uma hora, depois a gente abre para as perguntas devem ser postadas no chat aqui da transmissão do Endiz. Essa palestra está sendo transmitida simultaneamente também pelo canal da UFP TV e pelo canal do NEPAD, que é o nosso grupo de pesquisa. Então, as pessoas que desejarem fazer perguntas, quando estiver mais próximo de uma hora, podem começar a registrar as perguntas aqui no chat. A gente vai selecionar algumas, certamente não vai ser possível fazer todas, mas a gente seleciona algumas, projeta na tela e aí a gente faz esse segundo momento de bate-papo. Então, Alan, fique à vontade aí para compartilhar os teus slides e para dar início à apresentação. Obrigado, João. Prontamente, né, mais do que pelo simples fato de ser um ritual, mas sim ser um agradecimento, né, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui mais uma vez, né, o próprio João mencionou desse diálogo, desse contato, né, estreito que estou tendo desde a minha chegada, há 2 anos aqui no estado do Piauí, e ser muito bem acolhido, e ter essa relação, né, estreitada com a própria Universidade Federal do Piauí. Então, as interlocuções não são de hoje, então eu agradeço pelo convite e parabenizo todo mundo que está por trás, né, da cortina que fez com que esse evento acontecesse e se realizasse, o que é sensacional, né? É mais do que a gente se reinventar, é como eu disse antes, é persistir, é resistir e querer, sim, dar voz aos estudos, a tudo que tem sido desenvolvido no âmbito da análise de discurso e, claro, no âmbito mais do que estadual, né, nacional, né, de todos os pesquisadores e, claro, todos aqueles também que têm interesse em ouvir, compartilhar ideias, questionar, né, fazer com que a gente desenvolva na pesquisa, porque na pesquisa a gente desenvolve não só quando a gente se depara com o nosso corpus, mas também, e sobretudo, diria eu, quando temos a interlocução com o outro, né, quando ouvimos, né, muito mais do que lemos, do que produzimos. Então, antes de começar a apresentação, né, eu já estou aqui cronometrando, eu vou compartilhar minha tela, porque eu tenho um slide, né, eu acho que fica mais interessante nesse momento eu apresentar o slide, haja vista que, não sei se já está dando para aparecer aí, se vocês estão vendo, só me confirmem, porque eu vou deixar de presenciar, né, aqui. Está tudo certinho? Agora está certo, estamos vendo perfeitamente. Bom, aqui não é nenhum amigo de Luca que está latindo, por enquanto não é aqui. Pois bem, nesse diálogo, né, prefiro chamar assim, nesse diálogo que vamos ter hoje, eu vou trabalhar um assunto que não me é novo, né, muito pelo contrário, hoje aqui eu vou trazer um apanhado de algumas pesquisas que eu tenho me dedicado, com mais ênfase desde o meu doutorado, né, que trata eminentemente dos limites do humor, né, observando pelo viés da análise de discurso, né, com uma perspectiva mais materialista, para tentarmos desvendar, né, o funcionamento discursivo da polêmica em torno disso. Né? Há limites no humor, se não há limite no humor? Então, esse título é mais um rótulo que agrega várias possibilidades de análise, várias possibilidades de pesquisa, e, claro, justamente por ser um pouco amplo, apesar de aparentar ser recortado, eu preciso delimitar alguns pontos que eu tratarei no dia de hoje. Primeiro ponto, eu vou discutir um pouquinho da abordagem da análise de discurso, né, e a questão do sentido. Normalmente eu faço isso nas apresentações, para daí adentrar
na questão do funcionamento discursivo, né? Haja vista que a análise de discurso ela não se despreende de aspectos psicanalíticos, muito embora algumas discussões acabem por se dobrar demais a psicanálise para alguns pesquisadores, para outros nem tanto, poderia ser aprofundar um pouco mais, né? A análise de discurso também não pode se furtar de fazer uma análise presa à materialidade significante e, claro, aos aspectos linguísticos que podem estar presentes na materialização de determinado discurso. Então, obviamente, eu vou falar um pouquinho dessa perspectiva do discurso para entrarmos na questão do funcionamento discursivo do humor e do que diz que deveria ser esse limite no humor, né? Mais adiante, eu vou falar um pouquinho do que poderia ser uma montagem de corpos, né? Como poderia recortar, já visto aqui nesse encontro, né, no INDIS, nós temos não só professores, profissionais, né, graduados, pós-graduados, mas também temos alunos em formação. Então, eu sempre gosto de trazer um pouquinho do que seria um recorte, né, uma montagem de um corpus, a construção de um arquivo, para ilustrar um pouco o que seria essa minha pesquisa, ou o que foi a minha pesquisa, um trabalho que antecederia a análise. E, por fim, claro, né, como consequência, o que poderia ser uma proposta de análise ou propostas de análise dentro dessa perspectiva do discurso sobre o humor. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, claro, não vou hoje falar do discurso humorístico. Isso eu tenho falado, na verdade, no mini curso, né, no dia de hoje, por exemplo, que eu estou dividindo, né, a apresentação com a professora Chara Lopes, né? Então, lá estamos falando, sim, sobre discurso humorístico. Aqui hoje eu vou falar sobre discurso sobre o humor, né? Aquele discurso que acaba, vamos dizer assim, tentando impor fronteiras ou, ao contrário, né, ampliar, legitimar, né, a partir de um atravessamento também discursivo de liberdade, por aí vai, a gente vai observar isso mais adiante, do que seria o humor, e não o que é o humor. Então, essa primeira diferença é interessante eu observar. Não vou falar do que é o humor, mas sim do que é a sociedade, determinado grupo, determinado recorte, né, de uma materialidade significante, que eu vou dizer mais adiante qual seria, o que é que se diz sobre o humor, tá bom? Bom, então, observando esse, vamos dizer assim, pequeno cronograma, né, de atividades nessa apresentação, vou falar de análise, discurso e sentido. E a base analítica é Péchet, né, uma base que se deu como análise de discurso francesa nos textos iniciais da década de 60, né, que muitos de nós sabemos, ou se não todos, que aqui estamos, do modo como a análise de discurso ganha espaço numa França que procura uma legitimação, né, daquele que poderia dizer qual o sentido de um texto, qual o sentido de um enunciado, em meio a disputas políticas, né, e chega à compreensão, Michel Péchet, por exemplo, com base nos estudos, né, lacanianos, de Althusser, na perspectiva de que a língua não é uma mera relação de enviar um sentido, né, e o outro receber um sentido que, por sua vez, né, iria decodificar essa mensagem, que é uma perspectiva, como eu falei hoje pela manhã no curso, que é uma perspectiva adotada por Jacobson, lá no início da primeira década do século XX, né, os formalistas russos, círculos, né, de Praga, por aí vai, ainda adotaram, e nós, sim, brasileiros, adotamos. Eu tive uma formação, né, que tinha como base a perspectiva de comunicação, né, de língua, como um envio de uma mensagem que teria que ser decifrada. Não, por acaso, tínhamos várias perguntas em vestibulares, inclusive, em alguns casos, no final início da década de 90, até meados da década de 90, e nas escolas, com certeza, de montão, as perguntas do tipo, o que é que o autor quis dizer? Né? Isso é uma formação do próprio profissional de letras. A análise de discurso veio para questionar isso. E junto com a linguística aplicada, a linguística de texto, hoje são a base, né, da nossa base curricular do que deve ser ensinado, as premissas básicas do que deve ser ensinado em sala de aula, ensino médio, fundamental, pensando a língua como um processo que constrói e produz sentidos, né? A análise de discurso vai falar mais, né, com efeitos de sentido entre interlocutores, que é o que traz em New Orleans, com base, sim,
numa releitura dos trabalhos que Pechet faz, né? Dos próprios trabalhos, das discussões que se dá inicialmente na década de 60 e que acaba gerando esse livro aí que vocês veem, Semântica e Discurso, uma crítica à afirmação do óbvio, né? Le Vérité de la Palisse é o título original, né, em francês. Então, Semântica e Discurso, que foi produzido, né, publicado em 1975, acaba sendo, né, para muitos, o ápice da produção de Pechet, que é onde ele vai cunhar um termo, por exemplo, interdiscurso, né, que para muitos quase que intercambiável com memória discursiva, termo cunhado por Curtini. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, essa obra acaba por trazer algumas inquietações que me são caras, né, nessa análise. Né? A primeira, como determinadas enunciações dão visibilidade a certos sentidos e silenciam outros. Né? Então, observe que essas perguntas aqui a gente vai levar quando se deparar com um recorte de um material de análise. Então, vamos guardá-las. Né? Como determinadas enunciações dão visibilidade a certos sentidos, né, faz com que nós tenhamos com maior facilidade, né, acionemos e produzimos certos sentidos e silenciamos outros. Né. Quais seriam esses outros sentidos, né, efeitos de sentidos silenciados? E por que são silenciados? O que escapa quando falamos em decodificar o sentido? De novo, né, quando tem aquela relação, eu queria dizer isso, o que nos leva a crer, né, que eu deveria compreender e decifrar o que você estava pensando, né? O que poderia se pensar dessa forma? É a própria teoria de Jacobson, né? A teoria da comunicação iniciada lá no século XX. Então, não tem como decodificar o sentido, mas sim interpretar e produzir sentidos, porque o sentido não depende somente daquele que o produz, mas também e, sobretudo, daquele que interpreta. Né? E aquele que interpreta não tem como avaliar de toda forma, de forma concreta, uma intencionalidade. Né? Por mais que há, sim, a possibilidade de trabalharmos e descrevermos uma intencionalidade em determinado discurso, determinada enunciação, determinado discurso de um sujeito, sim, porém, ela é sempre parcial na construção do sentido. Né? Então, a gente tem que ir além, o que acaba tornando um trabalho bastante complexo. Né? Então, a análise de discurso também tem muito mais ainda, hoje, perguntas do que respostas, em função dessa complexidade que é o processo de produção de sentido, de comunicação com os seres humanos. E a pergunta final, por que há uma disputa em torno dos sentidos? E isso é o que vai fazer com que a gente observe a questão da polêmica. Né? Por que há uma disputa? Eu disse isso e você interpretou de outra maneira. Né? Aí a gente vai observar que inúmeros pesquisadores na área de discurso, como o próprio Meguenot, por exemplo, vai falar em compreensão regrada. O Pechet também falava em falha, né? O próprio do funcionamento da língua humana é a falha, ou seja, a falha, que depois o Meguenot vai dizer, como a intercompreensão regrada. Então, o que é constitutivo da língua, para Pechet, é a falha. Logo, hoje, é muito clara a observação dessas disputas do sentido, no sentido de que, bom, eu queria dizer tal coisa, eu acabei por dizer tal coisa, mas por que você interpretou outra coisa? E por aí vai, né? Isso acaba gerando polêmicas, disputas, né? Aí a gente já deu o primeiro passo, né, dessa forma, para compreender como os discursos funcionam, ou melhor, como tentar levar essa perspectiva teórica, né, para se observar num recorte discursivo, de modo a descrever como determinado discursos funcionam. De novo, eu preciso só sublinhar aqui, eu já falei, mas não mostrei, o termo que vamos utilizar aqui de memória discursiva, né, é um termo associado a Jean-Jacques Curtine, e ele trabalha no texto, né, na obra, no discurso político, ele fala em rede de memória. Né, não necessariamente equivale à proposta teórica de interdiscurso de Pechet. Né? Entretanto, né, se falarmos a grosso modo, o modo como um discurso é historicizado, né, a gente pode observar que há um processo intercambiável de falar memória e interdiscurso, como eles pudessem equivaler. Né? Mas só nesse aspecto. Se formos adiante e observar a leitura de um trabalho outro, vamos observar que tem, sim, perspectivas teóricas distintas e que não equivaleria a falar em memória discursiva e interdiscurso como se fosse a mesma coisa. Bom, para fundamentar a nossa análise, né, no que diz respeito em produção de sentido, eu trago um exemplo. Eu adoro trazer exemplos, né, para dizer como os discursos funcionam.
E aqui, uma materialidade significante, visual. Não há, aparentemente, né, aspectos linguísticos, mas que ao nos depararmos com essa imagem, nós acionamos, e eu não, claro, não tem como garantir que todos farão o mesmo processo, né, o mesmo processamento interdiscursivo, todos trarão, por exemplo, uma memória, né, não cognitiva, uma memória histórica, associada à crucificação, por exemplo, nesse cenário, né, e, claro, pela relação de dor, né, palavras que a gente poderia aqui mobilizar, mas que são acionadas no nosso imaginário também, associadas a dor, a sofrimento, né, ao mesmo tempo que há pessoas tentando auxiliar, e querendo ou não, é possível sim, se mostrássemos essa imagem para várias pessoas, muitas delas iriam dizer, poxa, parece, lembra, né, e aí tem essa ideia dessa memória, né, lembra a própria ideia de crucificação de Cristo. Então tem esse atravessamento de um cenário, um discurso religioso, né, que a nossa memória histórica traz à tona. Entretanto, essa imagem eu não tenho exatamente a origem, eu não consegui essa imagem que eu tenho guardada já há bastante tempo, uns 7, 8 anos, não lembro a origem para aqui colocar a fonte, né, infelizmente. Ela remete a um presídio, né, e uma das pessoas que sofreram, né, violência, ele é um presidiário, está sendo ali socorrido. Outro exemplo, né, de imagem, e calma que vamos chegar na questão do nu ainda, né? Outro exemplo de imagem que, para mim, é interessantíssimo para observar como os sentidos são produzidos, como eles são formulados, é essa aqui, que eu também não consigo encontrar fonte. De novo, tá naquele meu arquivo de anos e anos, e eu pego lá e falo, não, agora eu vou falar sobre essa aqui, e, bom, cadê a fonte, né? Infelizmente, eu me perdi em troca de computador. E aqui é interessantíssimo, porque eu poderia, né, se tivéssemos presentes, eu ia parar para ouvir vocês, né, dizerem, poxa, qual é a memória que vocês acionaram, né, ou quais memórias vocês acionaram quando tiveram um minutinho de interpretação, de leitura dessa não seria uma charge, né, uma tirinha. Qual é esse processo, qual é a remissão, né, qual é a rede de memórias, segundo Cortini, que você traz aqui para dar significado, para fazer significar, né, para produzir sentidos, né? Primeira coisa que temos que ter em mente, né, uma memória do aspecto matemático, que não precisa ir muito além, né, porque aqui já está justificando que esse processo, né, essa caracterização, né, simboliza 2, tal qual todos têm o número 2 nas costas. E quando coloca que esse símbolo associado a essa pessoa que está numa posição suposta de poder, de superioridade, ela deveria ser considerada igual aos demais, né? Aqui a gente acaba por trazer uma memória discursiva associada a contextos totalitários, a questões governamentais. E aí você pode trazer também outras memórias. Por exemplo, eu aqui vou dizer para vocês que eu consegui acionar uma memória da obra de George Orwell, né? Assim, meu Deus, poderia falar de Revolução dos Bichos, poderia falar de 1984, né, que são obras em que ele acaba por produzir distopias, né, que ele acaba por descrever, narrar governos altamente totalitários, em que aqui, aquele que está sendo levado, né, acaba por produzir um enunciado, né, simbolicamente como um enunciado, que pode ser parafraseado como, né, aquele que está lá em cima, raiz quadrada de 4, é igual a 2, é igual a todos nós, né? E aí a gente tem uma paráfrase conclusiva, então por que nós somos vistos como diferentes? Alguns até estão se agachando, seja por temor, seja por respeito, não sabemos, né? E aqueles mesmo que também têm o número 2 nas costas, são o que acabam por ser massa de manobra, coagir, né? Levar aquele que reclama por uma suposta necessidade de igualdade. Então você pode fazer um percurso, né, interdiscursivo que vai ser responsável por produzir sentidos distintos. Assim como eu fiz esse percurso, assim como eu posso acionar a ideia de ditadura pelo simples fato de que aqui tem, né, uma caracterização distintiva da população e aqui uma ordem policialesca, né? Então não precisaria, porventura, você poderia me dizer, não necessitaria ir para a obra de George Orwell para observar uma distopia, um governo totalitário, nada disso, né? Entretanto,
há diferentes possibilidades de sentido a depender, né, das diferentes manifestações dessa memória histórica. E aqui eu digo, né, onde é que eu fui buscar, né? Eu tive esse trajeto de memória que não necessariamente todos teremos, né? E, por sua vez, né, eu poderia pensar que esse que aqui está, né, o raiz quadrada de 4, seria aquele que é encarado como superior, né, no governo totalitário, mas que, por sua vez, pôs abaixo o czarismo, que pôs abaixo alguém e que se colocou no poder, tal qual, por exemplo, a Revolução dos Bichos, né, Bola de Neve, Napoleão, os dois porcos, né, que inicialmente disseram que todos são iguais, né, todos os animais são iguais, humanos são ruins, animais são bons, né, tinha esse esquema na obra. Quem leu vai ter essa proximidade, né, esse entendimento do que eu estou falando. Não tem como investir um pouco nessa contextualização da obra, só para dizer que, necessariamente, essa figura que aqui está, é possível ser acionado, né, dialogar, como gostariam aqueles que trabalham com a perspectiva bakhtiniana, com um discurso das personagens, né, dos dois porcos da obra Revolução dos Bichos, como também um discurso, né, associado a Lenin, que é tão encarado hoje como uma ideia de contra-revolução, que acabou com o discurso, com o czarismo, por considerar, né, um império, e aí, aparentemente, quando se instaurar uma democracia, essa democracia, por muitos, foi considerado como um governo totalitário, né? Mas também eu posso fazer uma remissão histórica, né? Historicizar esse comportamento sem necessariamente ir a Lenin, sem necessariamente fazer um percurso de memória que vá para a antiga União Soviética, né? A construção da antiga União Soviética, e simplesmente associar a todo e qualquer governo totalitário, né? Inclusive, é possível a gente fazer essa remissão, que esses personagens seriam representados por governos ditos democráticos, por repúblicas, né? Então, é possível, sim, você produzir sentido, chegar, por exemplo, em sala de aula, já que aqui eu estou falando com muitos profissionais, tal como eu, né, colegas, chegar em sala de aula e levar essa tirinha aí, né, que eu acho que não seria considerado como tirinha, não, mas também nem chave, né, e perguntar aos alunos e ter efeitos de sentido muito mais rasos, mas também, se você levar em uma sala de aula, né, no curso de História, por exemplo, né, uma aula que seja mais ampla, né, por mais que seja um professor do curso de Letras, está falando um pouco de Linguística, ou mesmo de Literatura, e se deparar com futuros profissionais, né, graduando de áreas distintas, é possível ter esse percurso, né, acionando também uma leitura de qualquer governo, quem sabe até falar do nosso governo, tecer críticas. A possibilidade de produzir sentido, ela não ela é inúmera, né, nesse caso aqui, porém, ela não é qualquer sentido que faz sentido, não podemos esquecer desse tipo de coisa, né? E aí, há também quem diga, né? Porque aqui, há também quem diga, eu já vi esse tipo de associação na internet, né? Quem dialogue ou que produz um sentido de associação à obra de George Orwell ao próprio PT. Veja bem, que para mim seria um caminho, né, de uma memória discursiva complicadíssima, porque não faz sentido, né? Mas tem pessoas que produzem esse processo histórico, né, tentando ressignificar ou simplesmente se apropriar, né? Bom, feito isso, né, como eu fiz hoje no mini curso da Char, né, que estamos ministrando pela manhã, eu vou aqui falar brevemente da questão dos esquecimentos, o que é uma base fundante, né, e que alicerça a disputa de sentidos e é o ato da polêmica em torno do humor, nada mais é do que o duplo esquecimento de que nos fala Peixe. Né? Esse duplo esquecimento de que não nos damos conta de que não somos a origem do dizer. Isto é, em outras palavras, tudo o que falamos nada mais é do que um discurso outro já dito em outro lugar, em outro momento na história. Então, quando pronunciamos um enunciado, nós mobilizamos um discurso com o qual nos filiamos, né? nos identificamos. Né? Só que não nos damos conta disso. Esse é um dos esquecimentos de que fala Peixe. Já o outro esquecimento é que, além de não nos dar conta de que somos a origem do dizer, nós também não observamos isso, o sujeito, né, o enunciador, por vezes, não se dá conta de que um enunciado, né, proferido pode ser interpretado de outro modo. Ou seja, ele não tem um sentido único. Porque, claro, se é um processo, né, de
de uma relação de efeito de sentido entre interlocutores, a produção de sentido, ela depende também do sujeito, né, que o interpreta. Então, o sentido pode sim vir a ser outro. Então, esses dois esquecimentos de que fala Péchet, na obra, né, de 1975, La Vérité de la Palisse, são determinantes para compreendermos, né, como a disputa de sentidos, como se produz a polêmica em torno do humor. Eu disse isso, eu disse aquilo, não deveria ser isso, o humor não deveria ser aquilo, ele falou isso, não gostei, ou então ele falou isso, entretanto, não deixa de ser humor. Bom, tudo isso pode ser sintetizado por esse funcionamento discursivo, desse duplo esquecimento de que nos fala Péchet, né? Eu poderia sumariamente dizer isso. E aqui eu trago um exemplo, por exemplo, do que eu estou falando, que nós vamos iniciar, né, a analisar, né? Comentários. Olha esse comentário. Qualquer comediante que tem que ter o direito de falar o que quer, de testar uma piada. Isso aqui é a fala de Marco Luque, lá em 2011, quando ainda existia, né, o programa que eu esqueci da Bandeirantes. Puxa, eu esqueci agora. Curte o que custar, CQC. Lembrei. Aí ele está falando aqui de um dos casos que eu analisei durante o mestrado, né, do caso Rafinha Bastos. Ele fala, se não deu certo, né, a piada, se alguém não gostou, desculpa, vamos para a próxima. Eu tenho certeza que o Rafinha tem outras piadas para fazer e que todo mundo vai gostar. Então, esse posicionamento aqui, de novo, ele produz sentido a partir da filiação, né? Qual seria, então, a filiação de um humorista? Né? Defender o outro humorista, defender o direito de um humorista testar qualquer piada, como ele vem dizendo aí, né? Como ele vem dizendo aí. E ele se baseia, claro, numa memória que associa a ideia de república, de constituição, né? De lei, que pode subsidiar esse direito, né? Então, a memória que ele mobiliza aqui, né, é da própria Constituição brasileira, de 1988. Né? Aqui no artigo 4 diz, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Né? Então, o humorista que não é anônimo, né, nesse caso, não, o programa se passa até numa rede de televisão, na época de grande repercussão nacional, né, ele teria, no caso, para Marco Luque, né, a livre manifestação do pensamento. Né? E aí, mais adiante, né, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. E aqui vem outro elemento interessantíssimo para a polêmica, né, em torno dos limites do humor, né, que vai ser construído em tom de simulacro. Como assim? Né? O humorista que defende que o humor não deveria ter limites, que ele deveria dizer o que ele bem entende, né, fazer piada com qualquer coisa, né, ele acha que ele está numa posição de censura, né, e não necessariamente de promover algo que seria um crime, algo que poderia ser moralmente não aceito na sociedade, por ser algo que faria mal a outra pessoa, ou em alguns casos, como eu observei já no mestrado, o fato de que algumas piadas, assim rotuladas pela própria sociedade, não eram piadas, porque piada tem uma estrutura, né, se assim pensarmos, né, os aspectos linguísticos e até mesmo discursivo de uma piada, ela tem uma estrutura. Então, quando simplesmente, naquele caso, o Rafinha Bastos fez um comentário sobre a cantora, né, Vanessa Camargo, ele simplesmente falou, né, comeria ela e o bebê. Não foi uma piada, isso foi um enunciado. Entretanto, a sociedade rotula como uma piada, né, como se fosse um gracejo, uma fala engraçada. Entretanto, não é uma piada. Né? Então, há essa falha aqui no processo de comunicação e que, de novo, é o que joga mais lenha na fogueira no processo de polêmica em torno do humor. Polêmica no sentido de disputa de sentido, no sentido de que gera uma grande repercussão, tá? Não como termo teórico, por exemplo, que Menguinho fala polêmica. Isso aí seria outra coisa. Bom, diante disso, eu vou falar um pouquinho de uma montagem de um corpus, né, que tratasse com a questão de limites do humor, né? Eu trabalhei, e aí mais adiante, né, também um pouco recente, no meu doutorado, com o caso do Charlie Hebdo, né? Eu estive presente na França, né, em Paris, no período exato em que sucedeu o segundo atentado ao Charlie Hebdo. Né? Eu estava lá, inclusive, nesse período,
infelizmente, no sentido presenciei, vivenciei esse tipo de coisa, até com certa proximidade em termos de rua, bairro. Mas ao observar e coletar um pouco, né, e aqui eu coloco vocês diante de um arsenal de capas do Charlie Hebdo, nós vamos ter uma possibilidade de trabalho interessantíssimo sobre o que seria limite do humor, né? Porque essa discussão, ela é já há algum tempo observada, não só, por exemplo, no Brasil, como em outras nações, em outras realidades, né? Onde eu propus fazer esse trabalho, esse recorte, né? Essa montagem de um arquivo, no que para mim é o ambiente de maior disputa da atualidade, dizer, da modernidade, para alguns da pós-modernidade, né? Que é, a seção de comentários dos jornais. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, né? Eu fiz um pequeno vídeo para mostrar aqui do lado direito o tanto de comentário que tem, né, no jornal Le Figaro. O jornal Le Figaro, ao tanto de comentários que tem aqui. Isso é um recorte atual, tá? Dá para ver pela data aqui, 24/10, né? A propaganda do filme que acabou de sair, tá o tempo inteiro pulando na Amazon, falando do Covid. Então, isso é atual. Se você se deparar lá e for lá no Le Figaro, né? Tá aqui o símbolozinho, e acessar o Le Figaro, você vai ver que tem um espaço imenso falando, né, dedicado ao comentário. Só esse aqui até ontem, né, quando eu observei, tinham 218 comentários sobre a matéria, né, falando sobre o Covid-19. A gente sabe que nesse momento é uma segunda crise, né, um segundo momento do Covid, diferentemente do Brasil, do que tem ocorrido no Brasil, na Europa. Pois bem, é esse o espaço que eu propus analisar e que eu vou colocar agora para vocês aqui como um recorte de análise, né, como uma montagem de arquivo, sujeitos, né, anônimos, né, que a gente só pode observar pelos IDs, mas que estão sujeitos a regras. E sujeito a regras, no Brasil, por exemplo, aconteceu tem pouco tempo. Né? Porque aqui, por exemplo, Le Figaro, isso aqui eu coloquei na minha tese, né, tem página com critério de moderação dos comentários, ou seja, alguns comentários seriam moderados. Naquela época, né, há uns 5 anos atrás, por exemplo, quando eu me deparei, quando eu observei algumas páginas de comentário de jornal, né, essa carta de moderação e de como os debates deveriam ocorrer não era encontrada nos jornais brasileiros. Curiosamente, hoje você pode encontrar em alguns jornais um tipo de moderação semelhante ao que já ocorria nos jornais franceses, né? Dizer, o debate tem que ser assim, assado, procure não utilizar termos assim, assim, assado, né? A questão do respeito, a questão do diálogo, etc. Isso não existia nos jornais brasileiros. Claro, eu tenho aqui, por exemplo, termos de condições de uso, olha aqui do Folha de São Paulo, né? Que é bem grande, e não posso dizer que foi inspirado nos jornais franceses, mas foi inspirado em jornais para além do nosso território brasileiro, porque não existiam esses termos de responsabilidade tal qual existem hoje. E, claro, além disso, né, é interessante observar isso aqui, né? Assine o Globo e continue lendo essa matéria, o jornal O Globo, né? Aqui Folha de São Paulo, assine por 3 meses. Hoje, na verdade, nos últimos 3, 4 anos, né, isso já ocorria um pouquinho em alguns jornais, o Folha de São Paulo já tinha isso, mas hoje quase todos os jornais eletrônicos, eles não permitem que a pessoa publique um comentário se não for assinante. E isso tem a ver muito com essa questão do termo de usuário, porque você acaba, né, passando uma identificação e sendo responsabilizado pelos comentários. Agora, claro, se você entrar na própria página do Globo, do site globo.com, você vai ver comentários dos mais pérfidos possíveis, né? As pessoas não precisam nem fazer nenhum tipo de cadastro, logo não são assinantes. Mas nos jornais eletrônicos, sim, na medida em que há essa barreira, né, o número de comentários é bem menor, e o número de comentários também, por conta dessa questão dos termos de usuários, já não são, vamos dizer assim, já não trazem discursos de ódio, por exemplo, né, tão rotulados hoje em dia, já não trazem discursos mais polêmicos ou até tristes enunciações, pesadas, pérfidas, como eu falei,
como trazia antigamente, né? Há 5, 6 anos atrás, quando eu estava analisando, né? Porque não tinha essa limitação. Então, se porventura quiser fazer uma abordagem, um recorte, construir um arquivo nesses comentários de jornais eletrônicos, vai ter esse empecilho que deve ser, sim, observado, né? Antes de uma análise. Mas aqui eu trago um comentário, só para ilustrar, um comentário aqui retirado de 2011, e aqui falando do Correio Brasiliense, né? Falando da própria suposta piada de Rafinha Bastos, no CQC, programa da Bandeirantes, que é aquela frase, né, como ele é o bebê, atribuída a Rafinha Bastos, falando sobre Vanessa Camargo, quando essa estava grávida. E aí, uma pessoa que faz um comentário, ela produz a seguinte enunciação, né? Para ser humor, precisa ter graça. Isso aí não é humor, é vontade de repercutir, de aparecer. Nem que para isso precise ser repugnante, né? E aqui a gente tem essa compreensão, antes de ir adiante, essa compreensão de uma filiação de que o humor, mais do que ter limite, ele tem, aparentemente, uma base discursiva que o limita, né? Ou que o caracteriza. O humor é aquilo que tem certas produções, o humor é que toca e tal. Então, essa pessoa se filia, ela dialoga com discursos sobre humor que identificam no humor um limite, né? Aqui, se a gente observar, outra fala que eu também já analisei, que é interessantíssima, né? Que foi publicado também no Correio Brasiliense. Contudo, e aí foi em 2013, não acabei não colocando a data, né? Contudo, é uma tradução, né, do que saiu no Le Figaro. É uma tradução quase que direta, pelo que eu identifiquei na época, falando do caso do então presidente, não mais hoje, né, François Hollande, né? O presidente francês, François Hollande, provocou um incidente diplomático com a Argélia, ao declarar em tom de brincadeira, isso é a própria construção do jornal, tá? Aqui não é um comentário, não. É uma possibilidade de fazer um recorte sobre a matéria do jornal. Em tom de brincadeira, que, abre aspas, já era o suficiente, né? Que o ministro francês do interior tivesse voltado, abre aspas novamente, são e salvo de uma visita a esse país do norte da África, né? Falando do ministro voltando da Argélia, dizendo, poxa, já é o suficiente, ele voltou são e salvo. Falando em tom de brincadeira, o ministro que voltou do território argelino, né? O ministro francês. A declaração polêmica, olha como há um próprio rótulo do próprio jornal, data de 16 de dezembro, quando o presidente afirmou, diante do Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França, que o ministro Manuel Valls tinha retornado são e salvo da Argélia. Fazendo graça, Hollande acrescentou, já é o suficiente. Ao comentar a frase que inicialmente passou despercebida, né, o governo argelino afirmou no sábado que foi um incidente lamentável, né? Eu vi depois essa tradução, ficou interessante, do termo francês utilizado pelo próprio jornal, né, ou pelos próprios argelinos. Para quem não sabe, e aí depende de novo dessa memória, né? Já existiu, né? Hoje não mais, como outrora, uma guerra campal entre França e Argélia, em que vários argelinos, né, o próprio território argelino sofreu consequências muito mais graves, como mortes inúmeras das pessoas que viviam naquele território, em guerra com a França, né? Então, no momento em que a gente entende aqui que o então presidente François Hollande faz uma brincadeira, né? Que bom, né? Já é o suficiente. O ministro voltou são e salvo da Argélia, ele pode voltar. E riu, né? E não entra muito, não fala do riso, mas ele riu, um gracejo, né? Acreditando fazer graça diante das instituições judaicas, né? Os argelinos não viram graça nesse tipo de comentário, não viram nem a ideia de ser uma piada, porque de fato não foi. Mais uma vez, a piada tem uma estrutura, né, linguística e discursiva que aqui simplesmente são comentários furtivos sobre um acontecimento. Então aqui nós temos de novo a necessidade de mobilizar uma memória discursiva, né, para muitos seria um interdiscurso, para que possamos compreender, né, para dar sentido, o efeito de sentido da polêmica em torno desse caso aqui que eu também tenho trazido, que eu trouxe como exemplo. De novo, e especificando, né, a possibilidade de um recorte nas redes sociais é imensa hoje em dia. Repito, reitero, as redes sociais são o maior, né,
cenário, né, de embate, a arena pública de discussão hoje. Né? Então, se for encontrarmos polêmica em diferentes discursos, eu diria que as redes sociais está aí, né, para ser um bom processo de construção de arquivo. E aqui eu trago alguns elementos, né? Na esquerda, o Twitter, há inúmeros comentários sobre acontecimentos diversos, né? Dá para fazer um recorte, uma montagem de um arquivo interessantíssimo. O Facebook, mais à direita, e o próprio YouTube, né? Que também, por mais que cada uma tenha uma perspectiva, um interesse, um objetivo distinto, né? Cada rede social objetivo algo distinto, né? O Twitter é um pouco mais comentário, o Facebook muito mais comentário, às vezes um pouco mais familiar, né? Às vezes trabalha um pouco mais com imagem do que o próprio Twitter. Já o YouTube trabalha com vídeos, a plataforma não privilegia os comentários, muito embora você pode sim recortar e montar um arquivo de análise com base nos comentários, né? E aqui, então, eu dou início à proposta, né? Pensando polêmica. E aqui agora, polêmica teorizada por Menguinot, né? No texto que ele fala as 3 facetas do polêmico. Para que haja polêmica, é necessário que sujeitos que ocupam certo lugar percebam tais ou tais enunciados como intoleráveis do ponto de vista desse lugar, a ponto de julgarem necessário entrar em conflito com a suposta fonte desses enunciados. Bom, aqui Menguinot, ele trabalha com a ideia de que, bom, de fato, o sentido, né, o modo como interpretamos, lemos, categorizamos às vezes, né, o outro se dá sempre a partir de uma leitura de si, né? Ou seja, nós aqui, eu, brasileiro, vou ler estereotipicamente, por exemplo, o argentino como alguém que se acha, alguém que... Isso a mídia adora trabalhar, isso, sobretudo no âmbito do futebol, né? Alguém que tem uma certa empáfia, né? Que acaba gerando esse desconforto, que quando a gente vai vivenciar, não é bem por aí, é um estereótipo, né? Uma construção, uma atribuição de identidade, e que a polêmica pode se construir a partir daí, né? No momento em que a gente ocupa um lugar, e aqui não é questão não penso como lugar social, né? Aqui a gente poderia pensar a ideia até de um lugar pensando também a posição, informações discursivas, né? A partir do momento que eu me identifico com um determinado discurso, determinadas formações discursivas, né? Eu acabo, por sua vez, por negar outras, na medida em que a própria constituição de uma formação discursiva, ela se dá pela negação de outras formações discursivas, né? A gente pode ver como exemplo aquela questão bem simples, né? Dizer que alguém está invadindo uma terra particular, e o outro vai dizer, poxa, eu não estou invadindo uma terra particular, eu estou ocupando uma área que foi registrada indevidamente por uma certa pessoa. Então, a ideia de ocupar, né, invadir, a gente compreende essa polêmica pelo simples fato que cada um, né, cada sujeito, ele vai se alicerçar, vai ter como base formações discursivas distintas, né? Um vai se identificar com a formação discursiva que, por sua vez, nega a formação discursiva do outro, o que torna claro, né, a intercompreensão, mas a intercompreensão como algo lógico, óbvio. Eu estou construindo o outro a partir de mim, ou melhor, eu estou construindo o meu grupo, o meu rótulo a partir da negação do outro, né? O outro tem de existir. Então, de certa forma, a formação discursiva que fala sobre ocupar está presente, né, dentro da formação discursiva que fala que é invadir, só que está presente para negá-la, né? E vice-versa. Isso acontece também com a outra formação discursiva. E aqui eu posso observar o seguinte, né? Pensando na ideia de reformulação, porque, por mais que eu vá falar em discurso, como eu disse no início da apresentação, não podemos nos furtar de falar da materialização linguística, né? Que os discursos são materializados, né? E podem apresentar marcas linguísticas que, quando são recorrentes, podem dizer muito sobre o nosso trabalho de análise. E dizem, né? Podemos trabalhar, na verdade, dizem não, nós podemos construir uma boa análise a partir desse recurso. Olha o que eu vou propor que nós analisemos aqui. Essa é uma sequência discursiva, né? E que aqui embaixo eu fiz uma paráfrase, um enunciado reformulado. A sequência discursiva 1, né, diz o seguinte: pessoalmente, não vejo muita graça, né, do humor praticado pelo autor da frase. Né? A frase, aquela que eu já falei do caso lá de Rafinha Bastos. Ele é bem agressivo,
Mas a turma do politicamente correto não perde a chance de fazer o que mais gostam: acusar e censurar, né? E aí, se a gente reformular essa frase, a gente vai ter o seguinte: apesar de pessoalmente não ver muita graça no humor praticado pelo autor da frase, né, ele é bem agressivo, a turma do politicamente correto não perde a chance de fazer o que mais gostam: acusar e censurar. Observe que eu só fiz uma inversão, né? Não sei se vocês observaram, né? Se eu tenho aqui um enunciado, né, que há duas orações, aparentemente essa daqui dita, né, uma oração coordenada, né, adversativa, assim encarada pela gramática normativa, né, tal coisa acontece, ou seja, não vejo muita graça nesse humor, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e claro, há vários estudos aqui, poderia fazer um parênteses, né, não é no nosso âmbito da análise de discurso, mas há vários estudos e com os quais eu concordo plenamente, que diz que apenas o mais seria uma conjunção adversativa, porém, contudo, entretanto, no entanto, seriam advérbios, né, e eu acho que isso é interessantíssimo observar, mas, tirando esse parêntese, esse mais aqui caracteriza ações distintas. Não vejo graça no humor, mas o politicamente correto não perde oportunidade. E embaixo tem a inversão. E a inversão, com a segunda gramática também normativa, né, uma inversão de uma oração, um período composto por coordenação, nesse caso por um adversativo ou mais, ele, se invertido, a gente vai ter um período composto por subordinação. Então, apesar de, vai ser uma oração subordinada adverbial concessiva. Não sei se vocês lembram disso, das nossas maravilhosas aulas de gramática, né? Então, oração subordinada adverbial concessiva. Apesar de, embora pessoalmente não ver graça, né, ele nesse humor, apesar de ele ser agressivo, a turma do politicamente não perde a chance de fazer o que mais gosta. Então, se observarmos, né, esse tipo de funcionamento aqui, que a análise de discurso tem predileção por observar, sobretudo Piaget, né, a ideia de que o enunciado ele pode ser reformulado, né, produzindo sentidos outros, ou até permanecendo com o próprio sentido, mostrando que a língua tem esse artifício, né, o que é interessantíssimo. Aqui, aparentemente, só invertemos, né? Por que eu estou fazendo isso? Vou chegar lá, vou justificar. Quero que observemos mais um enunciado. A piada foi péssima. Tudo isso aqui são comentários que eu retirei da internet, tá? A piada foi péssima, mas é absurdo alguém pagar indenização por piada ruim. De novo, mais uma vez, se invertermos, né? Passarmos por uma ação subordinada adverbial concessiva, teremos, apesar da piada ter sido péssima, é absurdo alguém pagar indenização por piada ruim. Então, observemos que o que chama atenção aqui, né, é na construção do discurso, porque nós vamos analisar o discurso, mas antes não podemos nos furtar de observar como ele é materializado na língua, né? Então podemos observar que há uma regularidade enunciativa. Isso eu encontrei bastante já durante o mestrado, né? Quando se fala de temas polêmicos, há construções validadas, ou quase que sedimentadas, em torno de concessões, quando há uma defesa de um ponto de vista dito polêmico, né? Apesar de tal coisa, não deveria ser assim, né? O que muitos hoje rotulam como passar pano, né? Isso eu aprendi há pouco tempo, passar pano, né? Apesar de ter feito isso e isso, e a gente sempre sabe, né, que em orações concessivas, né, o que é de mais forte, né, o que fica registrado quase que no subconsciente, agora pensando quase que no aspecto cognitivo, né, o que fica registrado naquela pessoa, no sujeito, no momento do diálogo, é o período seguinte, né? Como assim o período seguinte? Apesar de tal coisa, vírgula, agora esse período é que aparenta ser o foco do enunciado, né? Então, apesar de pessoalmente não ver muita graça, vírgula, então ele fez uma concessão, praticamente para não dizer que ele não identifica a validade do discurso do outro, mas aí ele faz lá, coloca vírgula e agora vem para a oração principal, que é onde ele demonstra o seu posicionamento discursivo, a sua formação discursiva, né? A turma do politicamente correto não perde a chance de fazer o que mais gostam, acusar e censurar. Então, a partir do momento que nós identificamos esse aspecto linguístico nessa construção como sendo algo regular, sim, acontece com frequência quando você vai procurar enunciados na internet falando sobre humor, o que deveria ser humor, ou seja, discurso sobre humor, você vai encontrar formulações como essa, que eu encontrei com bastante frequência, né? Pois bem, então, ao ver a citação sobre o funcionamento do linguístico na produção de sentido, nós podemos dizer que aqui dialogamos com o intradiscurso, né, com o processo de formulação de um enunciado, dialogando com o interdiscurso, são indissociáveis. E o trabalho do analista se dá exatamente
em tentar descrever esse processo, né? Como eu acabei de fazer aqui agora, o processo de formulação que se dá por marcas linguísticas, quando existem, né? Aqui não estou falando de um texto visual, estou falando de enunciações, de sequências discursivas, e como essa formulação no nível intradiscursivo mobiliza discursos históricos, né? Historiciza e produz sentidos. Aqui eu chego a algumas conclusões, porque a nossa apresentação não pode ir muito além, né? Tem um tempo aqui, então eu chego a algumas conclusões, porque normalmente acaba sendo a curiosidade em apresentações como essa, né? Veja que eu não falei aqui sobre politicamente correto, né? Chara falou hoje, não, eu vou falar sobre, Alan provavelmente fala sobre politicamente correto. Eu normalmente não falo sobre politicamente correto em algumas apresentações para me deter no discurso, num discurso específico de disputa, e sei quase que com certeza, né? Eu sei não, eu tenho quase certeza que isso acaba vindo nas perguntas, né? Então eu acabo acrescentando essa questão do politicamente correto nas perguntas. Então, eu quero aqui, já que eu propus fazer um recorte, fazer uma proposta de montagem de arquivo, dizer como vocês poderiam produzir. Claro, quem se interessar por uma perspectiva de uma abordagem, um discurso sobre humor, claro, se eu fiz essa proposta, eu tenho que chegar em algum lugar, eu tenho que chegar a uma conclusão, né? E uma conclusão breve, diante de um tempo escasso, de uma amostragem escassa, né? Não fiz uma análise, mas sim um ensaio do que poderia ser feito. Eu cheguei às seguintes conclusões sobre o tipo de debate, né? Que debate? Limite sobre o humor. E posso dizer o seguinte, eles são distintos e interdependentes, né? Como assim? O primeiro trata do que deveria ser o ato humorístico. São dois discursos que ocorrem na polêmica, né? O primeiro acaba sempre falando do que deveria ser o ato humorístico. O humor deveria ser isso, o humor deveria ter aquilo, não deveria ter certo tipo de temática, não deveria falar sobre temas tabus, e por aí vai. Já o segundo debate, né, discute a existência dos limites, né? Então, se o humor deve ser isso, isso e isso, bom, além disso, ele tem que ter limite. Então, são dois debates que ocorrem, que são distintos, que aparenta ser confundido um com o outro, né? Serem confundidos. Parece que é uma coisa só, não é. Nessa última discussão, há ainda duas posições claramente opostas. De um lado, né, eu botei aqui... De um lado, o posicionamento segundo o qual, olha, falando posicionamento, né? Segundo o qual o humor deve ter limites, argumenta que os enunciados supostamente humorísticos são, na verdade, ofensas, né? De outro, o posicionamento que, ao ser vítima de censura, explora o discurso de liberdade de expressão, né? Então, observa a separação. Nesse segundo debate, há aqueles que dizem, bom, isso não é humor. Como eu já mencionei aqui, é possível identificar em determinadas situações que não é humor, né? Porque não há piada, como muitos dizem, por exemplo, né? Se tivesse um sketch, como Zorra Total, um filme, etc., tudo bem. Mas quando é só um enunciado, e esse enunciado é dito humorístico, é porque é simplesmente um enunciado, não é piada, bom, aqui há uma leitura possível de se dizer que não se trata de um discurso humorístico, que é apenas uma ofensa, né? Além disso, há também quem vai dizer o seguinte, ou um posicionamento ou outro, diferente desse que eu acabei de falar, né, vai dizer que não, né, estamos sofrendo censura, que é o que a gente vai observar da parte de alguns humoristas. Eu dizia boa parte dos humoristas, pelo menos com quem eu tenho tido contato. Se vocês quiserem ver uma obra, né, um documentário, O Riso dos Outros, de 2012, né, já tem bastante tempo, que vários humoristas acabam por recortar essa temática aqui da gente, né? O que é humor? E cada um vai dizendo, alguns com base em aspectos teóricos, como eu estou tentando dizer aqui, humor tem base, piada tem base, outros simplesmente vão se alicerçar nessa questão de censura. Não deveria ser censura, então o humor pode fazer qualquer coisa, que por sua vez, né, acaba entrando em outro debate, né? Tudo deveria ser o ato humorístico, ou outros não, algum deveria ter limite no ato humorístico. Além disso, as práticas que constroem e mantêm o imaginário coletivo, aqui a gente não poderia deixar de falar do imaginário coletivo, né? Quando falamos em formações discursivas, a gente fala em formações imaginárias, né? Que alicerça o discurso na nossa sociedade, alicerça. Então, além disso, as práticas que constroem e mantêm o imaginário coletivo em relação aos limites do ato humorístico articulam-se de modos distintos. De um lado, a compreensão de que a trama das relações históricas envolvidas nas polêmicas promove uma discussão para além do campo do humor. Sim, de fato,
Se dissermos que um determinado enunciado não se trata de humor porque não é piada, então a discussão entra no campo das leis, porventura, né? Por exemplo. Não, então seria, já não é humor, então não vamos ter uma discussão no campo do humor. De outro lado, a observação de que os dois debates são distintos e interdependentes, como eu falei acima. Né? Então, essas conclusões, né, breves conclusões diante do que seria uma abordagem um pouco mais ampla, né, da questão dos limites do humor, sintetizam, grosso modo, né, de forma bem sumária, como eu acabei de falar, sintetizam um funcionamento discursivo mais complexo do que simplesmente dizer quem alguém defende e alguém simplesmente julga, né, que não deveria haver certos tipos de humor. Né? Quando eu falo que alguém julga anteriormente que não é nem humor, não entraria nem nessa discussão. Deveria ter certas coisas para se dizer no humor ou não deveria ter certas coisas no humor? Veja bem, há um posicionamento discursivo que diz, bom, isso nem humor é. Então, se antecede a discussão, não tem por que entrar nesse segundo embate. Entretanto, como há um processo de esquecimento, né, e o que Mengele chama de interincompreensão regrada, esse processo de disputa de sentido, de interincompreensão, né, é o que é constitutivo do próprio funcionamento da linguagem humana, da comunicação, e não vamos chegar a um lugar comum, na medida em que o outro, em nenhum momento, vai compreender a fala do seu dito adversário. Ele sempre vai ser lido como uma contraposição ao seu posicionamento. Né? Não à toa, hoje a gente tem observado muito essa ideia de que tem que sair do nosso lugar para ouvir o outro, né? Como diz a frase propalada, né, associada, bem propagada, associada a qual o nome dele, meu Deus? Esqueci o nome dele, como é que foi? Saramago. Saramago, né? É preciso sair da ilha para ver a ilha. É mais ou menos isso, né? Dentro de uma impossibilidade do real do processo comunicativo, né? Se colocar na posição do outro, que vai além de empatia, né? Se colocar na posição de analisar a própria fala como sendo uma construção que nega o outro para se satisfazer, para existir, de certa forma. A existência de um posicionamento discursivo de um grupo só coexiste pela negação do outro. Então, esse processo idealizado, por exemplo, por Saramago nessa frase, ela acaba sendo que quase impossível, né? Pensando no possível, né? No real das discussões, dos embates, do funcionamento da linguagem humana. Conclusões outras que eu queria fazer aqui, e aqui são considerações minhas, né? Que eu coloquei aqui, eu queria ler. Se compreendermos que o objetivo investigativo da AD não é a língua, já estamos até encerrando, né? Mas o discurso, grosso modo, efeito da relação entre os sujeitos e aspectos ideológicos, observaremos que o objeto teórico proposto por esse campo é exatamente analisar, aqui que eu fiz hoje, o funcionamento da linguagem a partir da inscrição do sujeito afetado pela língua e pela história, sendo capaz de significar e significar-se. Não se trata de encarar o fenômeno como língua em uso, ou em determinado contexto, mas o entendimento da linguagem em sua incompletude. Assim, não só os sujeitos, mas também os sentidos não são prontos, acabados, mas efeito da relação com o discurso mantém com o simbólico, com a história, portanto, com outros discursos, dizeres alhures, o que não justificaria investir na intencionalidade como resposta única para a questão do sentido, isto é, inteligibilidade, interpretação, compreensão. Né? A gente pode ir além disso. Nesse sentido, é possível dizer que o recorte da AD, em sua versão iniciada na França, atribuída a Michel Pechet, e hoje vista, né, como uma produção brasileira, nitidamente brasileira, segundo a perspectiva de Pechet, uma análise de discurso materialista, ela não é a análise de discurso mais francesa, porque a análise de discurso hoje feita na França não é mais a materialista. Né? Então, a gente poderia falar sobre isso em outra situação. Existe a análise de discurso francesa, associada muito mais a Mengele, mas se pensarmos a análise de discurso de outrora francesa, que hoje é trabalhada com base em Michel Pechet no Brasil, é uma análise de discurso materialista, né? Não é a AD francesa. Então, ela propõe-se analisar e descrever os processos de produção de sentido em sua relação constitutiva, isto é, sujeito, história e língua. Assim, ao investigar um material que me inquietasse, né, isso pensando em qualquer sujeito, não eu aqui, professor, né, no caso do discurso humorístico, este me parece um objeto de análise rico em virtude do questionamento frequente produzido por diferentes sociedades em diferentes momentos na história. Isto é,
Como a motivação do riso pode se articular a partir de temas que comumente causariam tristeza, repulsa ou que não deveriam ser ditos, né? E há outra forma de dizer isso. A inquietação social com essa aparente contradição, a contradição, o que para muitos faz rir, para outros gera um sofrimento, gera uma inquietação, gera uma raiva, ou o que seja. Né? Somado aos trabalhos instigantes já desenvolvidos pelo professor Círio Pocente no IEL, na Unicamp, e aí que eu não poderia deixar de falar, que já trabalha, né, com a questão do humor há bastante tempo, na perspectiva da análise de discurso, né? Pelo menos eu reconheço os trabalhos em análise de discurso há bastante tempo, oriundos, né, do próprio Círio, que por sua vez foi meu orientador, né? Foram os fatores que explicam a escolha pelo discurso humorístico, né? E aqui eu poderia dizer a inquietação que podemos ter, né? E aqui pensando na apresentação de ontem, né, que foi interessantíssimo na palestra de ontem, eu acho que vocês gostaram, falando sobre a relação que temos com o nosso estudo, né, com a nossa tese, com a nossa dissertação, com o nosso objeto de análise, né? Então isso é fundante também, é determinante para o modo como vamos recortá-lo, sobretudo no discurso, como vamos produzir um arquivo em torno dele. Né? Haja visto aqui, se compreendemos que o sujeito é parte determinante da produção dos sentidos, nós, enquanto pesquisadores, fazemos parte da construção do sentido. Né? E aí desdobra uma discussão muito mais alongada sobre isso, seria ciência, não é ciência, se é para ser ciência e se limitar à observação de sentidos, né, nas estruturas, então a análise de discurso não seria ciência. Tem várias discussões em torno disso que eu deixo para outra ocasião. Por fim, né, eu deixo aqui as referências para que, se alguém quiser dar um print, observar, né, quase tudo que eu falei hoje está aqui, ou há outros textos que eu não falei e que também pode ser observado, pode ser pesquisado, porque se interessar, saber um pouco mais sobre pesquisa no âmbito do humor. É isso. Eu vou finalizar aqui para que vocês possam me ver melhor, né? Pronto. Deu por finalizada a apresentação, e eu acho que agora a gente pode dialogar um pouquinho, eu ver, na verdade, né, quais são as perguntas, o que é que foi produzido aqui. Esse diálogo que eu não tive, eu estava vendo só os slides. É uma situação estranha, né? Você fica falando, olhando para um nada, para uma câmera, para uma parede, para uma tela. Enfim, é uma nova era, né? Sim. Mas, enfim, professor Alan, belíssima palestra, muito rica de conhecimentos, bastante comentada aqui no chat das nossas transmissões pelos 3 canais que estamos transmitindo, boa repercussão. Acho que você toca em algo que é extremamente importante discutir na sociedade moderna e é algo que causa polêmica desde o início, desde os primórdios da humanidade. Se a gente lembrar, por exemplo, a obra O Nome da Rosa, do escritor italiano Umberto Eco, ele narra exatamente a existência de um mosteiro, no ano 1300 e alguma coisa, cuja biblioteca havia alguns livros proibidos, e aqueles que se arriscavam a desobedecer às ordens e ler tais livros acabavam mortos, porque eles passavam veneno nas páginas, as pessoas iam passando o dedo e tal, e morrendo por conta do veneno. E às vezes eu pergunto para os meus alunos, vocês acham que esses livros proibidos eram livros que tratavam de quê? E geralmente eles devem falar da sexualidade, devem falar do corpo, devem falar disso, daquilo. Eu falo, não era isso. Os livros proibidos eram os livros que falavam do humor. Sobretudo a Poética de Aristóteles, o segundo livro, que é sobre a comédia e o riso, e eram considerados uma blasfêmia contra Deus, porque a igreja considerava que Deus não ri. Então, vejamos como essa construção do riso, os limites do humor e o funcionamento discursivo da polêmica é algo extremamente importante e que vem de muito tempo atrás. Então, professor Alan, a gente tem algumas perguntas aqui de algumas pessoas que estão participando da live. Eu vou fazer algumas delas aqui para você. E a primeira delas é a pergunta da nossa colega Chara Lilian, ela que está com você no minicurso pela manhã. A Chara é professora do Instituto Federal do Piauí e é doutoranda em estudos linguísticos na Unicamp, sendo orientada também pelo Círio Pocente, que foi o mesmo orientador teu, que é um dos grandes pesquisadores sobre humor no país.
A Chara pesquisa sobre os discursos do Suricate Ceboso, que é uma página que circula nas mídias sociais, construída por jovens da periferia de Fortaleza, que tem milhões de seguidores hoje. Então a Chara pergunta assim, primeiro ela agradece, diz que está grata pela excelente palestra, e gostaria que você opinasse sobre a relação entre medium e polêmica, quando se trata de discurso humorístico virtual. Bom, Chara, né, que está compartilhando comigo o minicurso, é interessante, né? Obrigado pela pergunta, porque me fez pensar, eu já estava vendo aqui, acompanhando, tinha visto sua pergunta já, estava fazendo pensar sobre um tratamento, um recorte, podemos dizer assim, que eu não fiz, né? Que eu não fiz. Então, essa pergunta, ela me coloca diante de uma situação que eu parei para pensar por que eu não fiz e como eu poderia fazer. Então, já antecipo que não vai ser uma pergunta ou uma resposta das mais elaboradas. Né? Por quê? Quando eu vi o discurso humorístico, eu não tratei, né? Eu vi alguns trabalhos de Cristiane Dias, muito interessante, mas não dei andamento naquele momento da pesquisa a um discurso humorístico encarando como virtual. Né? Eu encarei o discurso humorístico, por mais que estivesse no âmbito, né, das redes sociais, mas um discurso humorístico encarado como aquele que é reproduzido por alguém, ou construído por alguém, ou seja, sobre o humor, e não o humor. Né? Eu tive aqui um trabalhinho, não sei se eu consegui fazer esse percurso agora, de diferenciar o discurso humorístico não sendo o discurso sobre humor, né? Então sendo coisa diferente. Discurso humorístico como aquele que é trabalhado historicamente, né? Dizer, o humor é aquilo que faz isso, isso e isso, às vezes teorizado, o discurso, humor é isso, isso e isso. O discurso sobre o humor seria exatamente aquele comentário, aquela leitura de uma construção, né, de um dito, né, vamos dizer assim, de uma dita representação do humor como sendo ou não dentro das condições, né, de produção da nossa sociedade. Vamos ver se eu me faço entendido. O discurso sobre humor se diferencia, nesse caso, do discurso humorístico pela questão do que eu vi aqui até em alguns comentários, na questão de uma apropriação do discurso de autoridade, né? Se há realmente uma tentativa de mobilizar um discurso de autoridade sobre o humor, quase sempre ele é embasado em uma não autoridade, né? Ninguém cita para terminar, eu vou citar Bergson, segundo Freud, etc. Não nos comentários, né? É muito difícil, eu acho que eu não encontrei ninguém falando esse tipo de coisa, né? Citando alguém, alguma certa autoridade que fala sobre humor, para sustentar, dizer isso é humor, né? Isso acontece, por exemplo, no Riso dos Outros, documentário que eu falei. Esse, sim, tem pouquíssimos humoristas, acho que 1 ou 2 de uma gama de mais de 10 humoristas que param para mobilizar, quase que em forma de citação, né, de forma indireta, né, alguém que já trabalhou com humor, que teorizou humor. Né? Ou seja, aí sim poder dizer que aí é um discurso humorístico, feito por, curiosamente, um humorista. Mas eu me foquei no discurso sobre humor, né? Então, retratando, sobretudo, no ambiente virtual, mas não pensar no discurso humorístico virtual. Não sei se eu me fiz entender, né? Porque eu não pensei nessa relação, eu não rotulei como tal, né? Então, quando você pergunta qual seria a relação entre medium e polêmica, bom, aí é algo que eu ainda tenho a pensar. Eu deixaria essa resposta em aberto. Não parei para fazer uma análise sobre tal, não. Seria muito mais... vamos dizer assim, incertezas do que certezas diante da minha possibilidade de responder essa pergunta, certo? Me perdoe, nesse momento, não ter um diálogo mais proeminente. Muito bem, professor. Uma outra pergunta que está aqui no nosso chat é do professor Laerte Magalhães, nosso colega, um dos organizadores do evento, na verdade, o idealizador do ENDIS. E o professor Laerte pergunta o seguinte: você entende que jornais como a Folha de São Paulo e o Globo são obedientes às suas próprias diretrizes? Bom, obrigado, professor Laerte, pela pergunta. Seguinte, assim como a gente vai pensar, né, numa pesquisa, né, dizer, o corpo serão jornais virtuais. Né? E aí, pensando na França, por exemplo, que é o local onde eu retirei alguns jornais, né? Le Figaro, Le Observatoire, né, Le Monde, por aí vai.
sabemos que, sim, de fato, não poderia ser diferente. Os jornais, eles se identificam com determinados discursos, né? Aí vai pensar em uma instituição, mas não é uma instituição, é feita por sujeitos, né? E que não estão alheios à história, e que não estão alheios às formações discursivas. E, portanto, diante desse cenário, todos os jornais têm, sim, premissas, né, ideológicas que fazem com que ele se diferencie do outro, e que, por sua vez, seja rotulado de forma muito sumária, né? Aquele jornal é de esquerda, aquele é de direita, e por aí vai, né? Da mesma forma, de modo análogo, vai ocorrer no Brasil, né? Então, quando a gente fala, você mencionou aqui o Jornal Folha, o Jornal Globo, não será diferente. Tanto um jornal quanto o outro, eles são alinhados com aspectos ideológicos, né? E, claro, quando a gente observa, e aí caberia até uma análise, um artigo, quem sabe, só com um recorte sobre os termos, né? Os termos de uso da seção comentários. Caberia, sim, é uma boa ideia até de se fazer, né? Uma análise só sobre esse material, e aí sim, observando que essas diretrizes, elas fazem sentido porque, sim, tem como base orientações ideológicas, que não são pano de fundo, não é essa leitura que a análise de discurso tem, né? Na verdade, elas são constitutivas da própria significação, né? Então, são constitutivas do próprio termo de uso. Então, sim, né, quando você fala que é obediente às próprias diretrizes, sim, se pensarmos, são obedientes às próprias ideologias que alicerçam, né? Muito bem. Temos outra pergunta aqui do Michel Carvalho. E o Michel diz assim: o senhor acha que os chamados limites do humor são estabelecidos tacitamente por meio de um contrato de comunicação que estabeleceria as restrições e as possibilidades expressivas? Bom, eu penso que, ao falarmos em limites do humor, nós aqui, na verdade, construímos sentidos a partir do imaginário, né? O imaginário de que poderíamos limitar qualquer coisa. Ou, ao contrário, o imaginário que não deveríamos limitar nada. Porque esse imaginário, sim, é embasado numa ideia de liberdade, né? E aí eu vou pensar, liberdade, né? Diferentemente de outrora, tem vários filósofos que comentam isso, na questão de hoje, temos muito mais liberdades, estamos vivendo um cenário dito, né, democrático, entretanto, nos sentimos mais presos, né, curiosamente. Então, se a gente pensar nessa ideia de limites do humor, eu penso nessa questão de imaginário. Quem fala em limites do humor cria um processo discursivo imaginado de que seria possível articular no campo do humor limites, né? E a gente pode construir limites no âmbito da jurisprudência, né? No campo jurídico, podemos estabelecer limites? Sim. No campo do humor, e aqui pensando no humor enquanto um campo, não é possível chegarmos à conclusão de que haveria a possibilidade de falar em limites do humor. Então, aqui eu não penso no contrato de comunicação, esse não foi o meu viés teórico de análise, né? Eu penso exatamente com uma observação de que essa discussão ela é construída com base em discursos que se opõem, né? Discursos que se opõem, mas que são atravessados, né? Um ao negar o outro, eles formulam um posicionamento. Da mesma forma, o outro, ao negar o terceiro, vai se formular o seu posicionamento. E que, de certa forma, todos vão passar quase que naturalizados com a ideia de que humor deveria ter limites ou não deveria ter limites, né? É possível identificar até em alguns enunciados a existência do pré-construído, né? Pré-construído, uma perspectiva teórica cunhada por Paul Henry, né, na medida em que uma determinada expressão, uma determinada construção sintática, presente em um enunciado, vou falar aqui grosso modo, passaria despercebido, né? Como um enunciado, por exemplo, os limites do humor são algo que é uma temática que precisa ser discutida com urgência. Pronto, produzi esse enunciado. O foco aqui parece ser que algo precisa ser discutido com urgência. Não se discute nem a existência dos próprios limites. Existe limite do humor? Essa expressão é factível, né? Tem uma inteligibilidade? Sim, existe. Discutimos sobre isso. O que é isso? Então, mais do que pensar no contrato de comunicação, eu pensei, e é possível trabalhar com contrato de comunicação? Acredito que sim. Mas eu pensei muito mais, né, pelo viés de uma construção imaginada, né, de um discurso que tenta, vamos dizer assim,
da forma, né, a ideia de que o humor teria, por sua vez, limites ou não. Não sei se eu respondi minha pergunta, mas eu posso dizer que o trabalho foi por outro viés, né? Claro, claro, respondeu sim. O Márcio Granês faz a seguinte pergunta. Freud fala em regulação das tensões sexuais e violentas. Ao considerar os xistes, que serviriam assim como uma válvula de escape para aliviar as tensões sociais, o que você acha disso? Olha, Márcio, normalmente, quando eu estava apresentando hoje aqui apresentando o evento mais cedo, né? O minicurso, né? Me fugiu a palavra aqui, perdão. O minicurso, eu reli em alguns momentos trechos do Círio, né? Do Círio Pocente, e que antes da apresentação me lembrei que ele fala da ideia de que em alguns momentos há algumas análises que se debruçam, que se dobram até com certo excesso ao viés da psicanálise, né? Eu não sei se eu concordo, né? Eu acho que há um espaço para todas as abordagens, né? No campo do humor, aí eu acho que eu concordo com ele. No campo do humor, eu acho que é mais produtivo ter uma análise, no âmbito da análise do discurso, né? Observando outros aspectos que não o aspecto psicanalítico. Né? Porque, por exemplo, nesse caso dos xistes, ou como Freud mesmo cunha o termo, né? Xistes hostis, né? Como você bem falou aqui, né, a ideia da liberação de tensões sexuais e violentas, é possível identificar e produzir um belíssimo trabalho observando essa perspectiva, né, da psicanálise ao observar um discurso humorístico ou analisar piadas. Sim, o próprio Círio já falou sobre isso, né, o próprio Freud faz esse trabalho, que é interessantíssimo, né? Tem um livro dedicado ao trabalho com xistes, né? Então, é válido falar em regulação das tensões sexuais violentas? Sim. É possível considerar isso no xistes? Sim. Né? Eu consigo concordar com várias leituras de Freud a partir dessa perspectiva. Assim. Entretanto, aquilo que eu disse, né? Não foi o recorte que eu me interessei. Talvez um pouquinho no mestrado, eu trabalho um pouquinho com Freud, mas mesmo assim, o viés discursivo, né, ficou um pouco acima de se compararmos, se relacionarmos com o viés psicanalítico. Muito bem. A Tamires Coelho, ela faz a seguinte pergunta. Alan, você percebe que na defesa de suas piadas, os humoristas tentam se aproveitar ou construir um efeito de autoridade para definir esses limites do humor de forma conveniente? Oi, Tamires. Sim, concordo plenamente. Esse efeito de autoridade que você fala, ele é bem observado no posicionamento que diz que o humor, né, aqui eu vou dizer, onde é muito mais fácil ser observado, né, que diz que o humor deveria ter liberdade, que eles sofrem de censura, isso sendo comentários que a gente encontra na internet, mas também, sobretudo, vindo de humoristas, né? E esse efeito de autoridade, né, se baseia em diferentes discursos, né? O discurso do próprio, a ideia de que o humorista, então, se é humorista, ele está no lugar de que ele pode falar com maior legitimidade do que outras pessoas, como se fosse, poxa, eu sou professor, então eu falo daqui desse lugar social, então a minha posição, né, vai validar e vai ter um efeito de verdade maior do que de outra pessoa, um não professor. Da mesma forma, né, um humorista supostamente vai dizer que, por ser humorista, é uma possibilidade, né? Por ser humorista, ele tem maior legitimidade para falar sobre o seu objeto de trabalho. Há também aqueles outros que vão dizer, poxa, né, eu me baseio no que diz a própria lei, né? Apesar de, abre parênteses, a lei fala sobre crime também, né? A questão do que entra aí a discussão em torno do limite, né, do que eu posso falar certas coisas, contanto que eu não ofenda, parece que isso é apagado, quer dizer, pela lei, e aqueles trechos que eu passei ali, né, da Constituição de 88, acabam por legitimar esse efeito de autoridade. Então, eu tenho liberdade, eu posso falar qualquer coisa, né? Então, esse efeito de autoridade, ele é, sim,
observado com maior frequência, né, no discurso, nos discursos que acabam por defender um limite, um humor a qualquer preço, né? Um humor que existe historicamente, alguns até falam historicamente, sempre sem limites, né? Não levando em consideração outras condições de produção, outros cenários históricos sobre o humor, né, na nossa sociedade. Então, esse efeito de autoridade ocorre sim. Muito bem. Vamos fazer aqui uma última pergunta, então, da Raniele Andrade, ela que é nossa colega, uma das organizadoras do evento. Raniele, um abraço para você, Raniele. Ela pergunta, professor Alan, você entende que o uso dos memes impulsiona o debate político em camadas sociais que antes não tinham o hábito de participar dessas discussões? Olha, Raniele, eu gostaria muito de poder discutir isso com a própria Chara, né? A Chara que ia falar, poxa, ela deve estar agora falando, eu quero falar sobre isso. A Javice que ela trabalha com memes, né? E está já a um passo de defender o doutorado, né? O trabalho dela que ela tem feito sobre memes, né? Então, acho que ela responderia, e gostaria muito de responder. Sim, não tem como a gente negar, eu acredito, que há uma influência. Eu não sei, você disse aqui, deixa eu só ler aqui, não tinha o hábito de participar dessas discussões. Eu não sei se antes não tinha o hábito de participar dessas discussões, ou antes elas não tinham, a voz não reverberava, né? Tem muito dessa discussão, desde que a internet chegou ao Brasil, né, em meados da década de 90, né, e a gente vai ver como é que o ensino foi produzido no Brasil, levando em consideração o uso do computador. A gente vai lá, 1994, 1995, e aí o MEC começou a tentar distribuir aulas de informática, etc, etc. Desde então, de lá para cá, né, o contato da sociedade por meio das redes sociais aumentou muito, né? E por ter aumentado muito, o uso das redes sociais, em geral, já é um fator que denota, né, que caracteriza uma maior participação nas discussões. Então, quando a gente vai observar que os memes poderiam ter impulsionado o debate político em certas camadas sociais, né, que antes não teriam participação, a gente vai ter que se perguntar, será que antes não tinham o hábito de participar mesmo? Né? E outra coisa, será que é só os memes que, de certa forma, se há um impulso, só os memes impulsionam? Ou seriam, antes dos memes, a própria possibilidade de ter acesso a manifestar a voz? Né? Ou, de certa forma, compreender, dialogar com vozes outras? Né? Eu prefiro pensar de forma um pouco antes, né? Não necessariamente os memes, não necessariamente as pessoas não tinham o hábito de participar de discussões, mas o fato de que as redes sociais, vamos dizer assim, potencializou o que já existia. Né? Já existiam discussões. Quando eu falar, por exemplo, politicamente correto, tem muita gente que defende e fala o seguinte, né? Os enunciados são muito comuns, vocês podem até ter ouvido no seu dia a dia. Né? O próprio Didi já falou, né? O Renato Aragão, né? Antigamente, que era bom, né? Antigamente que era bom. O Mussum, por exemplo, não reclamava dessa questão do preconceito. Né? Tem vários quadros de Mussum que ele fala, aqui tem preconceitos, está rolando preconceito isso aqui. E aí o Mussum voava e dizia, poxa, é um urubu. E quando Didi voava, eles eram o super-homem. Né? Então, aparentemente, vai dizer, poxa, a sociedade de antigamente não tinha esse hábito de se posicionar. Né? E aí é a mesma coisa pensando pelo viés político. Será que a sociedade de outrora não tinha um hábito de se posicionar? Ao mesmo tempo, eu não posso negar de todo a sua fala de que impulsiona, né? Abre um espaço maior de discussão. O humor também gera isso, né? Isso é historicamente milenar. O humor em embate público, né? na Grécia Antiga, acabava por ser uma base, né? Desmoralização do outro, né? Ao passo que pode ser desmoralização do outro, hoje em dia, se não é desmoralização, pode ser pensado como algo que chama atenção para você participar. Né? Você está brincando de uma coisa séria, entretanto, você não está esquecendo que é uma coisa séria, alguém poderia dizer. Né? Então, eu não sei dizer, a verdade é essa, se necessariamente os memes fazem com que tenha uma maior abertura em determinado grupo, em determinada camada, a discutir, a falar um pouco mais no âmbito político.
né? Eu consigo pensar com um pouco mais de exatidão no sentido de que as redes sociais, né, meados lá final da década, da década de 90, final do século 20, essa sim, a partir desse momento, com maior possibilidade de reverberar vozes na sociedade, vozes essas que já existiam, né, descontentamentos já existiam, entretanto, eles começaram a ganhar maior notoriedade por conta das redes sociais. E os memes, sim, né, com certeza, assim como outrora foram, podemos dizer, redes de bate-papo, né, que aproximaram as pessoas, como outrora também, poder dizer, smiles, né, os smiles que utilizavam, podia fazer as pessoas terem mais interação. Os memes são mais complexos, e sim, claro, possibilitam, potencializam essa ideia de participação. Só não sei falar com exatidão se as camadas sociais específicas passaram ou passam a ter um maior interesse e contato com a política por conta dos memes. Muito bem, professor Alan. Nós temos outras perguntas aqui, igualmente importantes. A gente pede desculpas às pessoas que formularam. O professor Alan está ministrando um curso pela manhã e eu acredito que muitos de vocês que estão nos acompanhando nesse momento estão inscritos no minicurso dele, podem fazer essas perguntas lá no minicurso, ou talvez por e-mail, ou por algum outro tipo de contato. Só para terminar de uma forma bem inusitada, me lembrei agora de uma coisa bem engraçada. A gente falava que na Idade Média as pessoas passavam o dedo no livro lá na biblioteca do mosteiro e algumas pessoas morriam, alguns monges morriam porque as páginas estavam envenenadas, né? E essa coisa de levar a mão à boca com a pandemia acabou se restringindo cada vez mais. Mas tem um outro fato que aconteceu recentemente que ainda restringiu mais ainda. Foi o senador que foi pego com dinheiro na cueca. E se diz por aí que, a partir de agora, ninguém conta mais dinheiro passando a mão na cédula e passando a mão na língua, porque você pode estar exatamente com uma cédula que estava na cueca do senador, digamos assim, né? Então, isso reacendeu toda uma discussão sobre aplicação no fundo, aplicação na poupança, né? A gente ri para não chorar. Sim, mas, exatamente. Mas, professor Alan, eu gostaria só para finalizar de fazer uma última reflexão, assim. Esses supostos limites estabelecidos para o humor, essas supostas restrições, ou talvez a evolução social que não permite que se faça determinadas piadas que envolvam racismo, sexismo e tal. Por um lado, muitas ideologias acabam sendo disseminadas dentro dessas piadas que carregam dentro de si uma carga muito pejorativa. Mas esse policiamento, ele não traria uma sociedade engessada, incapaz de rir, ou com certas limitações em relação à produção do humor? Olha, João, eu acredito que não, né? Eu vi aqui que nos últimos comentários, até o Marcos, né? Marcos Paulo comentou aqui sobre a questão do humor engajado. O humor, esse é um dos pontos também que reverbera o que você falou, né? Se tem limites, então o humor tem que ser engajado, o humor tem que ser político, tem que participar, de forma e hipótese alguma. O humor não tem um objetivo específico, um propósito, né? Se formos historicamente, vamos ver que, bom, há inúmeras possibilidades, né, dentro do campo do humor, né? E ser engajado é uma delas, mas não é uma obrigação, né? Ninguém vai dizer, o humor tem que ser engajado, o humor bom é o humor engajado. Não, o humor bom é aquele que você se identifica, né? Então, se você identificou com aquilo, até aquela pessoa fala, meu Deus, que absurdo, como é que faz uma piada sobre aquilo ali? E a pessoa está rindo, bom, ela se identificou com aquilo ali, você já aproveita e meio que pensa duas vezes ao dialogar com ela. Mas você não vai dizer que aquela pessoa não pode fazer aquele humor naquele ambiente. Claro, se o humor ofende, né, e às vezes nem é humor, caberia sim ao âmbito jurídico dizer o seguinte, olha, isso não é humor, isso é ofensa, e punir as pessoas. Mas isso não diz respeito à própria sociedade julgar, né, julgar e destinar uma sentença. Né? Julgar sempre, destinar uma sentença não nos cabe, né? Então a gente vai julgar e vai dizer, pera, não concordo com esse tipo de humor, não gosto desse tipo de piada, isso para mim nem é humor, que é o que eu faço, que eu sei que muitos de nós fazemos,
Entretanto, há um lado positivo de a gente ouvir determinadas piadas, determinados discursos de ódio, até mesmo em ditas piadas, em ditos discursos humorísticos, que é o fato de a gente reconhecer o funcionamento e a presença ainda de certos discursos na nossa sociedade, o que acaba gerando uma sociedade, acredito eu, que está atenta e reflexiva a certas construções que, aparentemente, quando silenciadas ou escondidas, podemos assim dizer, a gente acredita na nossa bolha que elas não existem, né? Mas esse discurso de ódio, esse discurso todo que gera ofensa atrás de ofensa, travestido, reconstruído, mobilizado como se fosse humor, bom, é interessante a gente se deparar com ele, né? Justamente para a gente observar que esses discursos estão presentes na nossa sociedade, funcionam, ganham corpo, né, no nosso dia a dia, nas práticas sociais, inclusive. Então, eu vejo pelo lado positivo, né? Uma coisa curiosa que aconteceu recentemente é que o humorista Gustavo Mendes foi processado por alguém que foi ao show dele e se sentiu extremamente incomodado com algumas piadas, sobretudo algumas piadas políticas e tal. E a pessoa entrou na justiça com uma ação contra ele. E o juiz acabou dando uma sentença, arquivando o processo, dizendo uma coisa muito interessante, né? Que naquele espaço discursivo, todos sabem, existe um contrato prévio. Primeiro, todos sabem qual é o tipo de humor feito pelo Gustavo Mendes, que é uma figura pública, que tem muitos vídeos, que tem canais no YouTube. Então, as pessoas que vão para aquele recinto sabem qual é a temática que ele aborda, sabem qual é a postura que ele tem, sabe mais ou menos o que vai ser abordado. Então, se a pessoa aceitou esse contrato, ele não tem o direito de dizer que se sentiu ofendido pela piada, e muito menos de exigir uma reparação na justiça. E a denúncia foi arquivada. Então, é interessante mostrar isso para ver como na sociedade moderna se tem, a meu ver, avançado em relação a determinadas questões, que por um lado, em alguns momentos impõem limites, mas em outros se considera que esse espaço é um espaço discursivo que tem um contrato, e esse contrato estabelecido é que dita as regras, digamos, para o discurso acontecer. Mas então, professor Alan, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua colaboração no Endiz, tanto na palestra de hoje quanto no minicurso que o senhor está ministrando nos 3 dias do evento. Não é a primeira parceria que a gente faz, você já veio outras vezes aqui e a gente fica lisonjeado dessa tua dedicação, desse teu interesse, dessa tua atenção conosco. Então, queria só finalizar te agradecendo, fique à vontade para concluir. E a partir de amanhã estaremos lá no teu minicurso. Pois obrigado, João, mais uma vez, né, pela essa possibilidade de interlocução, reitero, né, ratifico, e gostaria também de dar um oi, né, um oi com felicidade e também um pouco de lamentação, né, por não estar presente. Eu vi aqui, né, já tinha observado nas inscrições essa coisa toda, a Ana Carmelino, né, a possibilidade de tão distante de se encontrar. Ela esteve até na minha banca de defesa e doutorado, tá, que falou comigo, a própria Tamires, né, algumas alunas minhas, ou seja, nesse momento em que eu gostaria muito de estar presente, né, estar observando esse diálogo, né, tete a tete, face a face, em que as interlocuções às vezes aparecem até num olhar de desacordo, e falo, poxa, né, a gente vai adiante na discussão, infelizmente não temos essa possibilidade, mas eu queria dar um oi para todas essas pessoas, né? Espero encontrá-las ou reencontrá-las em outras ocasiões, porque sim que teremos essa oportunidade, né, de revermos, de conversarmos sobre outras coisas e também sobre os nossos trabalhos, né? Porque é o que nos une aparentemente nesse momento, mas não apenas. Então eu agradeço a presença também, né, de todos, né, que tiveram aqui nessa interlocução. Peço desculpas por não poder responder a todos. Eu vi que tem outras perguntas aqui, eu gostaria até de falar, outras coisas não dá para fazer, né? Eu vi que teve até discussões entre participantes, que é bem legal, né? Gostaria até que essas pessoas estivessem lá no mini curso para a gente conversar. Eu vi algumas dessas discussões, eu peguei aqui, estou observando,
E é isso, né? Agradeço muito, espero que tenhamos outra oportunidade. Agradecer também a Cris, né, intérprete, o próprio Heron. Eu não vi se teve outra pessoa como intérprete, me perdoe, né? A tela aqui eu não consegui identificar, não consegui ver durante a apresentação. E eu me despeço, né, dizendo um até breve e vamos continuar o evento, porque está bem legal. Muito bem, então queremos agradecer mais uma vez a professor Alain, a Cris, intérprete, ao Heron, que esteve aqui também ajudando a gente, a Adriana Carvalho, nossa cerimonialista, que esteve no início conosco. Queria convidar todos vocês para continuar participando do Endiz. Amanhã à noite nós temos a palestra com o professor Paulo César Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Palestra que tem como tema Para uma Teoria da Circulação Discursiva, Emissão e Recepção sob uma Nova Ordem Sociotécnica. A palestra será mediada pelo professor Laerte Magalhães, será transmitida pelos canais do Endiz, da UFTV. Amanhã nós vamos fazer uma tentativa com o canal do NEPEC para fazer a transmissão. Essas palestras todas ficarão armazenadas nos canais da UFP, do NEPAD, do NEPEC, do Endiz e poderão ser vistas normalmente após a sua conclusão. Então, uma boa noite a todos vocês que nos acompanharam até agora. Se cuidem e amanhã cedo a gente está de novo no evento. Grande abraço. Até mais.